Bom, gente, bora lá se inspirar um pouco. Vamos para a segunda parte desse nosso curso de ISD na teoria. E a ideia, né, nessa parte é trazer alguns conceitinhos aí, algumas ideias, né, básicas e fundamentais para a gente realmente mergulhar nessa nova visão de negócio, nessa nova visão de empresa, nesse novo caminho que a gente quer trilhar a partir, né, da implementação da lógica ISD ou ASG, né, no seu negócio. E aí tem algumas palavrinhas, né, que são fundamentais nesse processo que a gente vai trazer para você. Né? Então, para você começar, né, esse processo de se inspirar, eu acho importante você tentar enxergar onde que você está dentro desse contexto, né? Então, onde que você está na sua jornada ISD, entender se você está no começo dessa caminhada, né, rumo a um processo de transformação, se o que você quer é se familiarizar com essa sigla, se você já está ciente da importância, né, de incluir os aspectos ambientais, sociais, de governança na tomada de decisão da sua empresa e mergulhar nesse tema, né? A gente fala aqui muito de tomada de decisão, porque empreender ou ser executivo, ou trabalhar num negócio, você está sempre tomando decisão, né? Então, nesse processo de tomada de decisão, você já está incluindo, né, esses aspectos? Você está lendo, está entendendo, né, está buscando informações cada vez mais sobre esse assunto, mas se ainda não começou a botar em prática, né, aplicar isso e quer entender como aplicar, né, vamos falar um pouco disso também. É, ou já passou por tudo isso, né, e está pronto para iniciar, né, e se comprometer e incluir, né, e decidir na tomada de decisão da sua empresa. Então, faz um pouco esse exercício, pessoal, para entender em que lugar que você está, né? Porque dependendo desse lugar, você vai traçar a sua jornada, né? Acho que esse caminho, ele é um passo a passo, é um caminho, né, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Você não vai de um dia para o outro, né, saber como aplicar tudo isso na sua vida. Mas o que a gente quer é te instigar, né, para mergulhar mesmo nesse processo de expansão, né, da consciência, de entendimento sobre o tema, de busca de informação, de busca de referência. E como eu falei lá na parte anterior, aqui a gente está trazendo para vocês a nossa visão, né, sobre ISD. Tem várias outras que são super complementares e são importantes também, né? O que a gente quer trazer para vocês é uma pincelada a partir da forma como a gente enxerga, mas é muito importante que você faça esse seu exercício interno para entender qual que vai ser a sua jornada, a sua trajetória, né, de adoção desses princípios e desse conceito na sua vida, tá? Tem uma frase que eu quero trazer que é super importante para a gente, né, quando a gente fala disso tudo que a gente está falando, quando a gente está falando de nova economia, desse novo momento, né? Então, neste momento decisivo, em nosso relacionamento com a Terra, porque no fim é disso que a gente está falando, gente, a gente está falando da forma como a gente se relaciona com o nosso planeta, né? E como que as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos mecanismos e os nossos valores, né, conversam com é, essas relações, né, com o planeta. Neste momento decisivo, em nosso relacionamento com a Terra, trabalhamos para uma evolução do domínio à parceria, da fragmentação à conexão, da insegurança à interdependência. Né? Então, a gente está falando da transição, essa é uma frase do Daniel Wall, do Design de Culturas Regenerativas, indico super esse livro, essa leitura. Tem um monte de case legal de empresa lá que está olhando para uma lógica regenerativa, né? Então, a gente está falando de um processo de transição, né, de um mundo e de mecanismos antigos que não cabem mais, baseados em domínio, né, em poder, em centralização de poder, em fragmentação, né? Então, não dá para trabalhar junto, tem que ser cada um, né, no seu quadrado, e eu tenho que ser melhor que você, né? De insegurança, né? Então, eu preciso ter mecanismos o tempo todo que me promovam alguma sensação de segurança, porque a vida que a gente vive é de insegurança, né? Porque eu não confio em você, você não confia em mim, né? Você é meu fornecedor, eu sou seu contratante, ou vice-versa, e a gente não tem uma relação de confiança. Né? Então, a gente está falando da transição desse modelo, né, com base no ego, né? É uma visão muito egóica da vida,
para um modelo que está olhando para uma lógica do eco, né? Uma lógica da natureza, uma lógica da ecologia, uma lógica de conexão, uma lógica de parceria e colaboração, né? Na natureza, as espécies elas colaboram entre elas, né? E de interdependência. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas palavrinhas aqui, né? E, assim, de fato, é o que eu falei, né? O que a gente mais quer aqui é que você se inspire e se envolva e conheça isso e se comprometa, né, a seguir essa jornada. Então, quando a gente fala de parceria, né, parceria em ação, né, para a gente, é a criação, né, a geração de uma relação benéfica e própria, né, entre duas pessoas, entre duas empresas, entre duas organizações, né, que se unem em prol de alcançar um objetivo em comum, né? Eu esses dias tive assim, um exemplo, né, muito assim latente da lógica da não parceria, né? Da lógica da escassez, da lógica antiga, da desconfiança, né? A gente vem criando um relacionamento com um potencial, né, parceiro, que a gente vê diversas sinergias, né? A gente não entende que existe uma competição, né, entre as organizações e a gente acabou firmando, né, uma relação de boca, né? Assim, somos parceiros, né? Vamos trocar logos e etc. E esses dias recebi uma mensagem, né, do parceiro dizendo, olha, eu prefiro que você tire, né, meu logo do seu site, porque eu entendo que pode ter alguma sobreposição nos nossos papéis, né? Então, para mim, esse é um grande exemplo, né, da lógica da escassez, né? Se a gente está todo mundo junto, olhando para um, né, caminho em comum, a gente quer ver uma sociedade, uma economia regenerativa, né, que desenvolva projetos, produtos, empresas que geram impacto positivo, né? Por que não se ver como parceiro, né, ao invés de se ver como concorrente nessa lógica, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios assim que a gente tem na nossa sociedade de hoje, né? Como é que a gente cria mecanismos muito mais colaborativos, né, do que competitivos? E isso é cada vez mais comum, tá? A gente vê muitas empresas, principalmente empresas menores, startups, que estão, né, olhando muito para a inovação e tal, que estão desenvolvendo novos mecanismos nesse sentido, né, de criar lógicas colaborativas, né, os collabs que a gente tem visto muito por aí, né? Muitas empresas da nova economia acabam por assumir, né, esse tipo de relação, esse tipo de modelo, organizações também, né? Aonde essa relação, no fundo, o que que ela vai promover? Ela vai promover aumento de rentabilidade também, né, para os dois negócios, porque juntos somos mais fortes, né? Criar relações de confiança, melhoria do acesso ao mercado, né? Então, às vezes, um tem um caminho, o outro tem um outro caminho, né? E juntos conseguem trabalhar dessa forma. Fortalecimento das operações, né? Melhoria da capacidade tecnológica. Tem um outro exemplo muito legal, uma outra empresa que eu sou sócia, né? A gente produzia kombucha, né? Enfim, junto com uma outra marca de kombucha. Então, a gente dividia um espaço, uma indústria com eles, por uma questão de otimização de custos, né? 2 dias da semana eram eles, 3 dias a gente, depois na outra semana, 3 dias eles, 2 dias a gente, e a gente está vivendo agora um processo de integração, incorporação, né, juntando as duas empresas, porque a gente entendeu que juntos a gente é mais forte, né? A gente dobra de tamanho, a gente dobra de penetração no mercado, a gente dobra de força, a gente otimiza compras, né? E isso acabou sendo permitido porque os sócios das duas empresas têm esse olhar, né, de parceria e de colaboração. Aí a gente vai para a segunda palavrinha, que é conexão, né? Então, todos os seres que habitam o planeta Terra, gente, isso é muito lindo quando a gente usa um pouco da biomimética, né? Que é a ciência aí que olha observa a natureza, né? Para desenvolver novos mecanismos, produtos, design, tecnologias a partir das lógicas da natureza. A gente percebe, né? Que todos os seres no planeta têm habilidade, né? De se conectar com uns com os outros, né? Numa floresta isso é muito lindo, assim, é muito evidente, né? E essa habilidade é a grande chave, né, para a gente criar os mecanismos de conexão, né? Então, muitas vezes, né, essa visão que a gente ali no comecinho egocêntrica, muito focada
no ego, né, ela acaba por bloquear, né, essa nossa capacidade de se conectar com os outros, com o todo, né, com o planeta, com a natureza. A gente fica muito centrado, né, no eu, no eu, no eu, e a gente limita dessa forma, né, o nosso entendimento sobre questões importantes da nossa existência, né? E aí, quanto mais distante desses mecanismos de conexão a gente fica, né, a gente está, mais vazio, né, fica a nossa vida, assim, porque pertencer, fazer parte, né, fazer parte de uma família, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade, é uma dádiva, né, e a gente, infelizmente, nos últimos anos, acho que com o digital, né, isso potencializou demais os mecanismos, né, mais individualistas, assim, da sobrevivência, né, das formas de viver, é, nos afastou, né, dessa conexão, assim, mais apropriada, assim, mais intensa, que eu acho tão importante, né, para todos nós e para construirmos esse novo caminho, essa nova visão, né. E, por fim, a gente chega nessa outra palavrinha, nesse outro conceito da interdependência, né. Tem um poema muito lindo lá no nosso material, gente, eu sugiro, vocês têm que ler, tá? Não quero saber. Tem que ir lá, tem que ler. Ele é um poema do Thich Nhat Hanh, hindu, maravilhoso, e ele fala um pouco dessa relação, né, que para a folha de papel que eu estou escrevendo existir, a chuva precisa existir, o sol precisa existir, a árvore precisa existir, a pessoa que vai cortar aquela árvore, processar, né, a madeira e processar o papel, né, precisa existir. Então, a gente tem uma relação, né, de interdependência com os outros seres que aqui habitam, né? Então a gente, na gestão dos negócios, gente, a gente precisa ampliar a nossa visão para uma visão de interdependência, né? O interser, que é o verbo que nasce, né, a partir desse conceito da interdependência, parte do princípio de que cada espécie se percebe dentro de um sistema maior, né, inteligente, ocupa e exerce as suas funções nesse sistema, né? Então isso é muito lindo, meu. Se a gente souber, né, se a gente sabe, e aí eu vou falar de autoconhecimento de novo, né? Porque eu vou ser bem chata nesse sentido, assim, acho que todo mundo tem que gastar um pouco de tempo na vida para isso, da forma que for, né? Não acho que é obrigatório e viver jornadas, né, e processos, e às vezes é parar, né, e sentar no vazio e se escutar um pouco, né, já faz toda a diferença. Mas eu acho que quando a gente adquire essa consciência e apropriação do eu, né, de si mesmo, quem eu sou, qual é o meu papel aqui, sabe? O que eu quero, como eu quero contribuir, qual é o legado que eu quero deixar, né? Quando eu reconheço com clareza, né, esse propósito, meu propósito de vida individual ou um propósito coletivo, né, da família, da comunidade, da empresa da qual eu faço parte, essas relações de interdependência elas se manifestam, né? Então, a ideia é que a gente vire a chavinha, né? Abandone esse lugar de segregação, né? De separação, e a gente mergulhe, né? Nesse universo de relações interdependentes, com a possibilidade de fazer parte, né? De alguma coisa, fazer parte de um todo, né? E dessa forma ocupar o lugar que a gente deve ocupar, né, nesse sistema. E promover, né, os mecanismos de convivência dentro desse contexto, a partir dessa lógica de interdependência. Então, essa parte 2 do curso foi para a gente trazer esses 3 conceitos que eu sugiro vocês mergulharem, pesquisarem, lerem mais sobre eles, e que são bem importantes aí para tudo isso que a gente está falando. Tá bom? A gente se vê logo mais na parte 3. Obrigada.